Olá, muito boa tarde. Em cada semana o programa Eclésia analisa textos da Bíblia, os que são lidos nas missas de domingo. No próximo é central uma imagem, a do banquete, presente em textos que se distanciam no tempo. Eles serão agora comentados pelo padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e Juan Ambrosio, professor na mesma faculdade. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa. Três textos que se encontram na missa deste domingo, o padre João Lourenço, onde esta imagem do banquete é comum a todos eles? Bem, só é comum a todos eles de uma forma explícita, indireta. Não é? Explícita em dois deles. É presente em dois deles. Mas antes de mais, saúdo também os nossos telespectadores e principalmente todos aqueles que se sentem motivados para que estes nossos contributos também nos possam ajudar a aprofundar exatamente, como o Paulo acaba de dizer, o tema da liturgia. E, efetivamente, este tema do banquete é um tema que percorre toda a Sagrada Escritura. É um tema muito comum, principalmente para designar uma das dimensões que estão mais presentes, ou uma das que está mais presentes na Escritura, que é o sentido da aliança, não é? Toda a Escritura é pautada por esta ideia fundamental, que é a ideia de aliança. A ideia de aliança é uma ideia que não é apenas moderna, é uma ideia das culturas antigas, principalmente dos povos semitas, e que estabelecia, que regulava a relação que hoje nós temos muitas vezes pautada por instituições internacionais, mas naquele tempo que era pautada por acordos, por alianças entre os soberanos, os governantes das diferentes comunidades políticas ou sociais da época. E da aliança fazia parte, naturalmente, o tema do banquete. Qual é o contributo deste tema? É exatamente apresentar-nos uma linguagem simbólica, apresentar-nos uma linguagem figurativa, eu diria, uma dimensão que nos é comum a todos na realidade social, antropológica, por isso ela faz parte de todo, mas dando-lhe uma configuração religiosa. E, portanto, tirando depois da imagem um sentido teológico que vamos ver que logo na primeira leitura está presente e que depois outros textos, principalmente também no Novo Testamento, Jesus Cristo muito usou para traduzir esta dimensão nova da proximidade, da aliança, eu diria, do pacto de relação, de amor entre Deus e o homem. E é um bocadinho neste sentido que este tema aqui está e eu acho que é muito rico para se poder meditar nele. É de facto muito interessante que quando se quer falar no projeto de Deus e na proposta de Deus para a humanidade, a imagem que se dá para falar nisso seja a do banquete. Só por si, isto, do meu ponto de vista, já quer dizer qualquer coisa acerca do nosso Deus, do Deus em que acreditamos e da sua proposta, não é? É inesperado. Inesperado no que ela, pois, quer dizer, porque o banquete não é algo, como dizia o padre João Lourenço, da realidade antropológica, é que as pessoas que sabem o que é e o que ela significa, e por isso a força da imagem, não é? Por isso a força da imagem, mas o que ela introduz, reparem, estamos de facto no contexto da aliança. Não é? E o contexto da aliança tem dimensões que são as dimensões do pacto, do contrato, dimensões que até podem ser traduzidas do ponto de vista da lei, não é? E não é isso que é sublinhado. Sem pôr isso de lado, há de facto uma relação, um compromisso, mas não é isso que vem ao de cima. O que vem ao de cima é a imagem de uma festa e, atenção, de um banquete. Esta imagem ainda é mais forte no tempo, porque participar num banquete é, de certo modo, participar na condição daquele que convida, não é? E, portanto, aquele que convida tem um certo estatuto e se me convida a mim faz-me participar desse estatuto. Participar da abundância. Vemos que os textos nos falam da abundância do que se come, do que se bebe, da qualidade. Portanto, o que aqui está em jogo, no fundo, é dizer que a proposta de Deus é uma proposta de alguém que nos quer fazer participar da sua condição e que é uma condição de abundância e de plenitude. É interessantíssimo ver que esta imagem, de facto, percorre toda a Sagrada Escritura e, juntamente com outra relacionada com esta, que é a imagem do matrimónio, não é? É uma imagem claramente utilizada para falar da aliança e da proposta de amor, portanto, que Deus quer para a humanidade. E ao ler isto, não posso deixar de dizer que me veio imediatamente à memória, não era preciso ser uma memória muito grande porque são textos recentes, o texto do Evangelho Gáudio, no seu número 14, onde, e atrevo-me a dizer, o Papa Paulo Francisco, atrevo-me a ler, diz textualmente isto:
Os cristãos têm o dever de anunciar, ao Evangelho que se refere, os cristãos têm o dever de o anunciar sem excluir ninguém. E agora vejam, e não como quem impõe uma nova obrigação, mas como quem partilha uma alegria, indica um horizonte maravilhoso, oferece um banquete apetecível. A Igreja não carece por proselitismo, mas por atração. Parece-me, de facto, um desafio muito interessante quando nós vemos muitas vezes as propostas que fazemos e quando refletimos algumas questões, mesmo questões centrais, como estamos a refletir agora acerca da família, sublinhamos em demasia as dimensões jurídicas, legalistas, contratuais e esquecemos esta dimensão que é central na proposta que nos é feita. Talvez aí também algo esteja a mudar. Exatamente. Não é? Ou pelo menos existe essa proposta. Exatamente. Vejamos então cada um dos textos, desde logo a primeira leitura, essa profecia de Isaías. E que promessa é essa que está no texto, Padre Lourenço, quando se diz: o Senhor do Universo há de preparar para todos os povos um banquete? Sobre esta primeira leitura, creio que podemos e devemos analisá-la primeiro, indo ao texto. Olhar o texto e refletir sobre ele e ver o que é que ele representa. Representa, antes de mais, como aqui já vimos dizendo, este banquete de comunhão, este convite que agrega, que congrega, e o texto continua de uma forma, enfim, quanto ao tipo das comidas, temos de ver que é um outro mundo, claro. Não é o nosso mundo, claro. É o mundo dos povos semitas, que era mesmo assim. Mas depois, na segunda parte do texto, diz: o Senhor há de tirar neste monte o véu de luto que cobria todos os povos. No fundo, a rejeição que era própria e que o próprio povo de Israel atribuía àqueles que não eram parceiros da aliança com Deus. Este texto é um texto que marca, de facto, eu diria, marca a mensagem bíblica a partir desta época, mas marca todo o pensamento profético e marca de uma forma definitiva. Não é possível, a partir do pensamento profético, mormente de Isaías, pensar mais o judaísmo em perspectivas de exclusividade. Não em perspectivas de exclusão, mas em perspectivas de inclusão. Neste aspecto, os profetas foram não só paladinos, foram arautos, mas eu diria mesmo que revolucionaram no sentido de alterar profundamente o que era a mentalidade e o que eram os fundamentos do judaísmo. O judaísmo, e exatamente a partir do conceito de aliança, que também pode ser muitas vezes usado de forma não correta, os profetas tomaram esse conceito de aliança e alargaram-no a uma dimensão universal, fazendo de Israel o que é? Não que ele tenha perdido o seu estatuto de povo da aliança, mas porque a aliança devia ser luz, devia ser paradigma, devia ser exemplaridade, não é? Mas não era exclusividade. Israel sempre usou esse conceito de aliança como uma espécie, desculpem, de exclusividade. E agora é exatamente o profeta Isaías o primeiro a romper essa, eu diria, essa matriz, essa forma de olhar e de ver o mundo. E depois o texto do Evangelho irá afirmar exatamente este texto. Há aqui uma universalidade que é afirmada no texto. Claríssima, uma universalidade e de facto traz uma novidade, este banquete, depois o Evangelho dirá isso com outras imagens e ainda mais, de um modo mais veemente, este banquete não é reservado a determinado grupo de pessoas pertencentes a uma casta, a uma raça, a um estatuto, a uma situação social. É, de facto, um convite universal para todos aqueles que queiram aceitar esse convite. Há aqui uma outra nota, entretanto, que me parece também muito importante, que é a questão de que este banquete, que é apresentado um bocadinho nesta imagem que nós lemos e diz, é o banquete final, há de acontecer finalmente. Eu julgo que não traio o autor ao dizer, e a ideia que está por trás do texto, que este banquete, sendo apresentado e enquadrado como um banquete final, é o banquete que está presente na ideia, no desejo, no projeto de Deus, desde o primeiro momento. Ou seja, ele não surge simplesmente no fim como consequência de uma série de coisas que foram sendo realizadas e foram sendo desenvolvidas ao longo da história, mas surge como
por isto que Deus cria, é por isto que Deus intervém, é por isto que Deus acompanha a história, porque Ele quer, de facto, convidar todos a um banquete. E, portanto, esta ideia não é simplesmente uma ideia final, é uma ideia que está, logo desde o princípio, a marcar, de facto, o projeto salvífico de Deus. E penso que isso também é importante sublinhar, ou seja, este banquete, como proposta de salvação, de plenitude de vida, porque é isso que aqui está a ser dito, é para todos, e é para todos desde o primeiro momento, não simplesmente no fim do percurso. Uma mensagem que, por certo, depois, na terceira leitura que se escuta, enfim, teremos uma abrangência ainda maior. Exatamente. Na segunda leitura que se escuta neste domingo, Padre Lourenço, é da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. O que é que se diz neste breve texto sobre São Paulo, quando ele afirma saber viver na pobreza e na abundância, ter aprendido a ter fartura e a passar fome? Como há pouco se referia, de facto, esta leitura também fala do comer. E podíamos dizer que também fala... Comer ou não comer, não é? De algo que tem a ver com o banquete. Mas todo o sentido da leitura não vai para aí, mas vai exatamente para outra forma. Eu penso que neste texto, que é a conclusão da carta de São Paulo aos Filipenses, que é uma carta muito cristológica, muito rica, muito teológica, muito densa, que tem textos daqueles dos mais, eu diria, mais consistentes e melhor conseguidos da parte de Paulo acerca da pessoa de Cristo. Paulo conclui, como vemos aqui, com uma espécie de um testemunho pessoal. Quer dizer, tudo aquilo que ele disse de Cristo, que foi para Paulo, a partir da experiência de Damasco, a razão de ser da sua vida, leva-o a concluir desta forma, dizendo que tudo pode em Cristo que lhe dá força, portanto, tudo Cristo está no centro, e por isso que todas as circunstâncias que o envolvem, em função desse absoluto, estão para ele relativizadas. Eu creio que, no fundo, isto significa... É a forma de Paulo testemunhar a sua entrega total e, ao mesmo tempo, nós sabemos que esta carta, dirigida à comunidade de Filipenses, que foi a comunidade que provavelmente mais ajudou Paulo. Foi a comunidade onde Paulo fez o primeiro batismo na Europa, a Lídia e suas famílias. Daí recebeu algumas ajudas para a sua missão, principalmente na Grécia, e para partilhar com outras comunidades. E Paulo parece deixar a expressar um carinho muito especial por esta comunidade, que certamente terá retribuído esse carinho também. E o que Paulo quer aqui dizer é essa comunidade que ele vive despreendido. Que aquilo que lhe oferecem não é para ele, é para, por ele, poder chegar aos outros. E que, de facto, o seu testemunho eu diria, a exemplaridade do verdadeiro apóstolo. E nisto Paulo, que é radical em tantas coisas, também é radical nisto, não é? Ele não vive à custa do Evangelho, ele vive para o Evangelho. E aquilo que lhe vem do seu serviço, do seu estar, da sua dedicação, do testemunho que os outros nutrem por ele, por este absoluto que ele dedica ao Evangelho, não vem para ele, mas vai por ele até aos outros. E nesse sentido eu acho que é uma chave bonita, é uma forma bela de Paulo concluir, apresentando o seu testemunho, não por causa dele, mas de facto para mostrar a comunhão de todas as comunidades, as igrejas que ele tinha fundado. Esta dimensão de uma certa fraternidade, pertencerem a uma certa comunidade, a um certo convívio, que a imagem do banquete, não estando aqui explícita, também quer sublinhar, parece-me de facto muito importante neste texto. Eu destacaria duas pequeninas notas. Paulo está numa situação difícil, a comunidade que ele ajudou a fundar através do anúncio explícito de Jesus Cristo percebe que Paulo está e envia-lhe os seus mensageiros. E isto é muito interessante porque aqui gostaria de destacar este cuidado de um pelos outros, ou seja, quando um membro da comunidade está em dificuldade, a comunidade tem isso presente. E tem isso presente não só de uma maneira ao nível do ideal,
mas ao nível da presença física, que cuida do outro, que vai junto dele para saber o que é que precisas, como é que eu te posso ajudar. E essa parece-me uma dimensão fundamental dentro das comunidades. Ou seja, era algo a que nós deveríamos estar muito atentos. Com facilidade dizemos, estou preocupado, pegamos no telefone, telefonamos, hoje isso é fácil, e ainda bem que fazemos isso. Mas é preciso este outro passo, o da presença, para que o outro sinta, enfim, através dos meios da comunicação que hoje temos e das redes sociais, podemos sentir outro tipo de presença, mas é também importante tocar, ser tocado, sentir esse carinho, esse bafo, esse hálito de quem está próximo de nós, e isso é algo que ele sublinha e que me parece muito importante, essa presença, porque a comunidade envia mensageiros junto de Paulo. E a segunda nota é a desta liberdade que o Padre João estava a falar, de quem está por cima das coisas que tem ou não tem. E eu gostava de insistir nesta ideia porque muitas vezes nós somos completamente tomados pelas coisas que temos e que não temos. Que porque às vezes, exatamente, desejamos tê-las. Nós desejamos tê-las e, ou seja, acabamos por ficar presos àquelas coisas que não temos, mas que desejamos tanto ter que fazemos toda a nossa vida a rodar em relação àquele objetivo de ter aquela coisa. Como é óbvio, não é mau ter coisas. O mau é ser tido pelas coisas. E esta função de liberdade de quem é livre e, portanto, tem as coisas que põe ao dispor de si e dos outros é fundamental. Também isso nas comunidades, se calhar, devíamos aprender mais esta partilha verdadeiramente de quem vai sentindo que o que tem não é simplesmente seu, mas é de toda a comunidade e que pode partilhar. Talvez esse seja um testemunho que hoje os cristãos, à moda daquelas comunidades, não é? Do ideal daquelas primeiras comunidades, poderiam testemunhar de uma maneira mais veemente. E, de facto, por isso estas primeiras comunidades são sempre inspiradoras para os tempos atuais. Vejamos o texto do Evangelho, já ainda há muito tempo que temos disponível, mas, Padre João Lourenço, aqui São Mateus, no capítulo 22, em que contexto surge esta parábola ao comparar o reino dos céus a um rei que preparou um banquete nupcial? Nós estamos aqui em presença de um tema, como já vimos, caro à forma, ou caro ou muito usado na forma de traduzir esta relação de comunhão entre Deus e o povo, e Jesus retomam na boa maneira, na boa linha daquilo que era a tradição profética, mas aqui neste conjunto de parábolas que Jesus apresenta no Evangelho de São Mateus, há aqui uma série de parábolas seguidas, e esta é no fundo a terceira parábola consecutiva que Jesus dirige aos membros do Sinédrio, àqueles que tinham por si a obrigação de criar as condições para que o povo de Israel, para que o povo eleito, tivesse esta relação de comunhão. Não é? Ora, portanto, os membros do Sinédrio, cuja função estava mais ou menos reduzida aos aspectos religiosos, tinham transformado eles próprios, enfim, por vicissitudes da história diversas, que seria longo estar aqui a enumerar, mas tinham transformado a fé bíblica mais do que uma relação de comunhão pessoal e de relação vivencial com Deus, tinham transformado num sistema jurídico, num sistema normativo. O que Jesus vem aqui apresentar é exatamente o contrário. Porquê? Porque esse sistema normativo ligava, como sempre liga, muito à condição das pessoas, àquilo que era típico do judaísmo, a raça, o sangue, a família, alguma identidade religiosa. Parece que é típico dos nossos dias também, pondo de parte tudo o que era outros elementos fundamentais e que o próprio Isaías já tinha destacado na primeira leitura, como vimos. Neste sentido, vemos que de facto há aqui um universo novo. À volta de Jesus gravita um universo novo. A sua mensagem cria laços, cria interpelações e abre espaço para novas formas de aproximação. Eu dizia, para novas formas de encontro. Sim, sim. Mesmo aqueles que na vida não têm possibilidade de se deixarem fazer encontrar ou de haver quem com eles possa estabelecer essa relação, Jesus veio mostrar que de facto há sempre um encontro. E esse encontro é mediado, não é? É mediado. E essa mediação, nós podíamos dizer que ela pertence a cada um de nós e também pertence à Igreja como tal, não é? O texto é interessantíssimo, até porque nos levanta uma série de perplexidades, não é? Eu destaco duas. Há um convite dirigido a um grupo de pessoas que, pelos mais diversos motivos, não o aceitam. Então, o rei manda que se vá por todas as ruas e que se convide toda a gente. Bem, isto já é estranho. Mas depois o que é ainda mais estranho é que é dito bons e maus. Ou seja, venha
quem vier. O que é que o texto está aqui a dizer? Primeiro, a sublinhar a vontade do rei de dar uma festa. A razão de ser desta festa não é simplesmente a participação das pessoas. A razão de ser desta festa é a vontade do rei de dar a festa. E a vontade dele dar a festa é tão grande que venha toda a gente, a tal dimensão da universalidade. E, portanto, é isto que se sublinha. Não se participa nesta festa simplesmente porque faz parte de um estatuto, de uma raça, de um determinado clube, mas porque o rei quer dar a festa e quer convidar a todos. Agora, quando o texto nos diz que todos são convidados bons e maus, a segunda perplexidade vem imediatamente. Então, há um que é convidado assim e depois, porque não tem a fatiota que é necessária, é posto na rua? Parece que não joga uma coisa com a outra. Se calhar joga. É que todos somos convidados, mas temos que aceitar o convite. E aceitar o convite implica uma certa predisposição para querer conviver com, para ser conviva. Conviva é aquele que vive com, para participar nesta dinâmica, para aceitar que na mesma festa estejam outros que não pertencem à minha raça, ao meu clube. Ora, e isso talvez seja esta imagem de que é preciso assumir uma certa atitude, ou seja, vestir um certo traje. Quem não tem essa atitude não pode participar na festa. Apesar de tudo, o convite é sempre universal. Universal, e depende da aceitação da minha atitude de querer participar neste convite e querer partilhar, aceitar partilhar neste convite e aceitar partilhar e viver com os outros. Isto parece-me, de facto, um desafio muito importante às comunidades cristãs. E acrescentar, Padre João? Só é acrescentar um aspecto que é formal do texto, mas que é muito significativo, porque em Isaías nós vemos, estamos ainda numa etapa diferente, e o convite é aberto, é universal. Aqui, o convite à universalidade nasce de uma consequência histórica. Mateus, no Evangelho, quase que quer mostrar que os judeus rejeitaram esse convite. Que rejeitaram esse convite. E, portanto, porque rejeitaram esse convite, ele agora é estendido a todos os povos. Não sei bem, e nem tenho nada que saber, porque de facto não é uma questão de natureza lógica ou jurídica que temos a ver, não é? Não sei bem se de facto podemos dizer que de Jesus há uma consciência que o judaísmo rejeitou. Agora, da comunidade das origens há uma consciência nítida e clara que o judaísmo rejeitou, não é? E, portanto, esta universalidade é também, eu diria, já uma pré-condição para o próprio Evangelho se abrir ao mundo todo. E incorporar em si aqueles que, porventura, não trazem o tal veste, o tal selo, a tal marca, a tal condição, o tal status social de que podemos retirar daqui, embora aqui, naturalmente, se refira à condição, naturalmente, dos judeus, e provavelmente os primeiros a rejeitar foram aqueles que tinham a obrigação de aceitar, que eram os membros do Sinédrio e esse contexto, do governo. sem dúvida, é necessário e indispensável para se compreender todas as mensagens que aqui apresentaram e que agradeço. Muito obrigado por terem estado neste programa. Mais logo, o programa Eclésia passa também na Antena 1, desta vez para analisar temas relacionados com a família, no contexto do sínodo que decorre em Roma. Votos de boa tarde, até amanhã se Deus quiser.